Começa agora na Universitária o Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã e 5h30 da tarde. No final de semana, você pode acompanhar o programa no sábado, 2 horas da tarde, e no domingo, 10h30 da manhã. Neste Intercampus especial para o fim de semana, vamos acompanhar algumas das principais entrevistas veiculadas pelo programa. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. A forma de vida dos indígenas é desconhecida para a maioria de nós. Sabemos alguma coisa aí sobre a cultura deles, mas muito pouco a respeito dos sentimentos que carregam. Por exemplo, será que entre os indígenas há doenças mentais? A médica Daniela Londe Rabelo Taveira estudou essa temática em seu doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. E é ela que vai nos contar um pouco do que pesquisou entre indígenas da etnia Carajá. Olá, doutora Daniela, obrigada aí por aceitar nosso convite. Eu agradeço, Ana Flávia. Muito obrigada. Então, doutora Daniela, sua pesquisa aí finalizada recentemente, na verdade é a continuidade de estudos que já são realizados aí desde 2006, né? Por que esse interesse em pesquisar a saúde mental indígena? Problemas mentais são comuns entre a população indígena? Pois é, Ana Flávia, nós temos um grupo de estudos que se deu mais ou menos a partir de 2005, 2006, e iniciado por um colega, né, o Dr. Paulo Verlaine, médico psiquiatra infantil, e ele começou a estudar a população indígena, né, sendo que posteriormente eu dei seguimento a esse estudo. A nossa vontade de pesquisar essa população surgiu primeiramente a partir do nosso interesse no ramo da psiquiatria, que é a psiquiatria transcultural, né, que de uma forma bem simplória estuda a apresentação de transtornos mentais em diferentes culturas. E a partir de uma dúvida, né, se populações tão etnicamente diversas, como por exemplo a população indígena, se eles apresentariam algum tipo de transtorno mental, se eles também teriam sofrimento mental, nós demos início à nossa pesquisa, né, que se de fato eles apresentassem, como que seria essa apresentação, qual que seria a prevalência de transtornos mentais. Então, daí surgiu essa dúvida e com isso tivemos o início à nossa pesquisa. É porque no nosso imaginário, né, doutora Daniela, a ideia é de que entre os indígenas não há problemas mentais, né? Porque a gente fica pensando, tá lá num ambiente mais tranquilo, não tem tantas preocupações como nós que estamos aqui na cidade, né? E parece que então isso não é verdade, né? Não, isso não é verdade. Na verdade, as taxas que nós encontramos são alarmantes. 22,1%, quase um quarto dos indígenas que foram avaliados apresentam algum tipo de transtorno mental e que causam sofrimento na vida deles, né? Então, assim, aquela imagem que nós temos de que porque eles têm, no caso dos indígenas da etnia Carajá, né, um rio ao seu dispor, que vivem livremente, que podem andar livremente, que estão longe de barulho, longe de sofrimento, de cobrança de trabalho, de aula, essa ideia, ela é errônea, né? Principalmente justamente pelos achados que nós tivemos. E aí entra uma questão bem interessante, né, que nós abordamos bastante, que é a questão de nature versus nurture, né? Nature seria a genética, né, aquilo que nós nascemos com ela, e nurture seria o meio, né, como que ele age sobre nós, nos moldando. Então, a partir desse estudo, mesmo vivendo num meio onde, teoricamente, não há estressores como o da população industrializada, infelizmente foram encontradas taxas altíssimas de transtorno mental. E por que isso? Vocês conseguem identificar, doutora Daniela? Alguns fatores podem ser identificados, né? Por exemplo, a introdução do álcool nessas populações, né? Infelizmente nós sabemos, e às vezes nas aldeias, era comum nós vermos crianças tão jovens quanto 6, 7 anos já embriagadas, né? Nós sabemos que o álcool, ele sozinho, ele é um grande predisponente para diversos tipos de transtornos mentais, né? Principalmente quando iniciado, quanto mais jovem iniciado e também da frequência do abuso de álcool, nós vamos ter mais índices de violência, mais índices de abandono escolar, mais índices de suicídio, né? Essa é apenas uma das questões.
Algumas outras questões não foram possíveis de identificar, porque apesar de nós estudarmos a fundo os indígenas, são necessários mais estudos para nós entendermos a questão dessa alta prevalência. Mas nós podemos citar, sim, a falta de unidades de saúde para que esses indígenas possam se tratar. Então, às vezes, algumas condições básicas de saúde, como carências nutricionais, problemas tiroidianos, outros problemas orgânicos não tratados, eventualmente podem conduzir a quadros de transtorno mental. E foi possível identificar, por exemplo, quais são os problemas mais comuns nessa população Sim. indígena da etnia Carajá? Sim. Nós achamos altíssimos índices, né? Praticamente um quarto da população estudada apresentava transtornos de conduta, sintomas de transtornos de conduta, que na verdade são comportamentos disruptivos, né? Agressivos, que causam desordem no ambiente. E também um quarto da população estudada apresentou sintomas de hiperatividade. 25% dos indígenas, né, estudados apresentavam sintomas de hiperatividade. E vale ressaltar que é bastante interessante porque cria-se o conceito de que as crianças hiperativas, elas só são hiperativas porque elas não têm local para correr, não têm local para extravasar essa energia. Não dá para dizer o mesmo dos indígenas, né? Eles têm literalmente a mata à sua disposição, um rio na beira de casa à disposição, e mesmo assim os pais e professores identificavam que essas crianças apresentavam comportamentos que traziam prejuízo. Doutora, você já disse um pouquinho, né, doutora Daniela, que falta unidades de saúde, falta atendimento para essas populações indígenas, né? E então esses problemas acabam não sendo identificados, não sendo tratados, né? E aí, o que acontece? Como é que isso repercute, né, entre essa população indígena? Infelizmente, os dados são sim subnotificados. Né? Nosso estudo, né, foi o primeiro estudo, na verdade, no mundo a trabalhar com uma população praticamente isolada, avaliando a prevalência de transtornos mentais. Todos os outros estudos, mesmo estudos internacionais, eles que trabalharam com população indígena, trabalharam com população ou não isolada ou já em contato com a população industrializada. Então, acaba que alguns dados são perdidos. Mas é importante ressaltar o seguinte, a taxa de suicídio, né, tem elevado de forma drástica entre os indígenas. Assim, apenas um dado curioso, entre 1981 e 2000, né, um período de 19 anos, foram computados 436 casos de suicídio entre indígenas Guarani, aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Né? É uma taxa alarmante para uma população que, na verdade, quantitativamente, né, em termos de amostra, ela não é tão grande. E os dados, isso que os dados são subnotificados. Por exemplo, atualmente, né, dentre os indígenas da etnia Carajá, às vezes existe uma tentativa de suicídio, né, às vezes pulando de um barranco, caindo na água, e em vez de ser computado como uma tentativa de suicídio, isso é computado como um afogamento, por exemplo, e nós perdemos esse dado, né? Então, além de falta de unidade de saúde, além da precariedade na identificação de problemas de transtornos mentais, existe ainda uma subnotificação do desfecho mais temido de todos de transtornos mentais, que é o suicídio. Então, é uma população que vem padecendo aos poucos, silenciosamente, e carece de auxílio. No caso, né, internamente, dentro dessas aldeias, né, dentro desse aglomerado indígena, né, e falando aí da cultura indígena, como é que eles encaram esses problemas de saúde mental? Eles têm noção do que está acontecendo? Alguns têm, outros não. É uma pergunta bastante interessante a sua, porque muitas vezes eles veem o que acontece como algo espiritual, né? Então, eles têm, né, os xamãs, né, eles têm os chefes espirituais e que normalmente, mesmo dentro da cultura da etnia Carajá, isso é visto como algo espiritual. Então, reza-se, eles têm reuniões, né, eles têm, dentro da própria história deles, né, muitos heróis espirituais. E quando as coisas vão errado, muitas vezes eles partem para esse lado. Uma outra coisa interessante
é que é muito difícil nós identificarmos alguns transtornos, não só no âmbito nacional, né, brasileiro, mas também internacional entre os indígenas. Porque nem sempre a nossa palavra ela é entendida da mesma forma ou existe uma tradução para os indígenas. Por exemplo, saúde mental para nós, né? Nós temos um conceito de saúde mental que muitas vezes para um aborígene, algumas tribos aborígenes, para eles saúde mental é você ter terra, é você ter a alma, né? E quando você perde isso, aí você sim perdeu a sua saúde mental, né? A tradução do termo tristeza para algumas aldeias é diferente. E mesmo alguns comportamentos, né? Alguns aborígenes, por exemplo, na Austrália, a irritabilidade, a agressividade para eles é tido como um ato normal. Enquanto para nós isso é algo disruptivo, né? Isso causa um certo transtorno. Mas para aquela cultura isso é normal. Então, para nós falarmos em transtorno mental, nós temos que entender a cultura, né? Só aí, a partir desse momento, nós podemos inferir que existe algo que está causando prejuízo. Doutora Daniela, só para a gente encerrar nossa conversa aqui no Intercampus, né? E aí, com os dados dessas pesquisas, né, que são realizadas aí desde 2006, né? Como é que esse problema está sendo tratado? Como é que isso está sendo encaminhado? Olha, infelizmente, as unidades, né? O próprio Ministério da Saúde, nós temos uma carência de segmento da parte deles, né? Por exemplo, mesmo contando com um psiquiatra infantil na equipe de pesquisadores, e ele estava predisposto a ir às aldeias, realizar o segmento e tratamento dos indígenas que foram identificados problemas de saúde mental, nós não conseguimos dar prosseguimento ao nosso trabalho, justamente por falta de permissão. No entanto, não são colocadas unidades de saúde dentro das aldeias, justamente para dar um tratamento especializado. Então, os índios ficam à deriva, né? Nós identificamos transtornos mentais, eles existem, não conseguimos dar prosseguimento ao nosso estudo por dificuldade em termos de permissão, de liberação, de acesso. Então, infelizmente, uma pesquisa como essa, que é única não só a âmbito nacional, mas internacional, ela acaba, às vezes, morrendo no meio do caminho, né? E esses dados, eles existem, mas eles também ficam à deriva, né? Infelizmente, então, né, doutora Daniela? Infelizmente. Então, nós tentamos, da melhor forma possível, concluir a pesquisa, que seria o quê? Dando o nosso retorno aos indígenas. Mas isso ainda não foi possível. Tá certo. Espero que isso seja possível, doutora Daniela, porque isso pode fazer diferença, né? Salvar vidas da população indígena, né? Doutora Daniela, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Sucesso aí pelo trabalho que realizou e espero que dê tudo certo. Muito obrigada. Essa foi a participação da médica Daniela Londe Rabelo Taveira, que nos contou um pouco aí sobre sua pesquisa de doutorado pela UFG, que estudou saúde mental indígena. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. As oficinas de música oferecidas pela EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, recebem inscrições até o dia 8 de fevereiro. São oferecidas mais de 300 vagas em várias opções de cursos. Para a gente saber mais sobre este programa de extensão, as oficinas de música da EMAC e UFG, nós convidamos o professor de Regência e Canto, Udeberg Pereira da Silva. Olá, professor Udeberg, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigado, Ana Flávia. Então, professor, começa explicando aí para a gente, né, o que são essas oficinas de música, a quem elas se destinam, o que o aluno vai aprender participando dessas oficinas? As oficinas de música é um projeto de extensão da própria Universidade Federal. Essa oficina é uma iniciativa da EMAC, Escola de Música e Arte Cênica, a faculdade que oferece os cursos superiores de música dentro da UFG. Os cursos das oficinas se destinam a toda a comunidade, o público da UFG, alunos, ex-alunos, funcionários
professores e as pessoas da comunidade em geral. Então, quem não tem vínculo com a UFG pode perfeitamente se matricular, pode se inscrever, e conseguindo a vaga, pode se matricular e fazer os cursos conosco. Qualquer idade, professor? A partir dos 14 anos, sem limite máximo de idade. E quem não tem nenhum conhecimento de música também pode participar? Também. Nós temos alguns níveis de música, de aulas dentro das oficinas. Então, a gente pega desde aquele iniciante, que na verdade não tem conhecimento nenhum de música, conhecimento formal, porque a gente parte do pressuposto que a gente vive numa sociedade musical. Então, todas as sociedades humanas têm por causa da presença de música. Então, a gente tem algum conhecimento de música. Mas esse conhecimento formal, quem não tem conhecimento formal nenhum de leitura de partitura, de instrumento nenhum, esse público também a gente aceita. E aí, professor, esse aluno vai aprender o que lá? Ele vai aprender a tocar um instrumento musical? Aprende a tocar, aprende a cantar. As oficinas oferecem cursos de cada área. Então, o aluno que se inscreve com um instrumento como o violão, por exemplo, vai aprender desde os princípios básicos do violão, afinação da corda, dedilhado, extrair uma melodia da partitura com o próprio violão. O aluno também aprende diversos elementos musicais que eles não são comuns da nossa sociedade, mas são muito específicos da área de música, como a linguagem musical, a escrita musical e as diversas dimensões que a música pode apresentar para o indivíduo. Então, a gente aprende um universo musical um pouco mais específico, bem mais aprofundado dentro das oficinas. E para participar dessas oficinas de música lá oferecidas pela EMAC, né, o aluno ele tem que passar por uma seleção? Como é que funciona? Assim, nós temos o nosso site, você pode acessar o site tanto direto pelo site da EMAC, como nas nossas páginas, nas redes sociais, você pode curtir e lá tem nosso endereço eletrônico. Mas faz-se primeiro um cadastro, e esse cadastro é feito o ano todo no site. Com as informações que são extraídas de cada candidato no site, os professores fazem um processo de seleção. Aí a gente vê qual as turmas que abriram vaga e em quais os níveis, seleciona esses candidatos de acordo com esses níveis. Então, sim, passa por um processo seletivo. Mas o processo é muito simplificado. E aí, professor, esse aluno, né, que começa lá nas oficinas de música, se ele for gostando, se ele for se dando bem lá no curso, ele pode ficar por quanto tempo? A duração média do curso é de 3 anos, mas a gente tem diversas situações. Há pessoas que já chegam com um notório conhecimento musical e chega lá para se preparar, por exemplo, para a prova de vestibular ou para fazer um concurso em orquestra, nos coros profissionais ou um concurso para lecionar. Então, essa pessoa ela vai buscar nas oficinas um preparatório. Então, geralmente, o curso para esse público, 1 ano, 6 meses, 1 ano. Aquelas pessoas que querem se aprofundar em música, mas não tem conhecimento nenhum, a gente estima que a duração do curso tenha 6 semestres, em média, 3 anos, 3 anos consecutivos. Então, professor, esse aluno, né, que participa aí das oficinas de música da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, pode terminar esse período aí de oficinas fazendo até apresentações, né? As apresentações, elas ocorrem, sim, exatamente. As apresentações, elas ocorrem semestralmente. Então, ao final de cada semestre, alguns alunos, eles oferecem à sociedade o produto do que nós estamos fazendo, o produto final. Então, assim, vários alunos têm se apresentado ao longo desses anos, depois do retorno das oficinas, têm se apresentado, feito recitais. Então, a gente tem recital de piano, violão, canto, coral, orquestra. Então, a gente tem diversas apresentações e os alunos são os principais performers que vão para o palco. E tem algum custo, professor? O aluno que se interessar aí pelas oficinas vai precisar pagar alguma coisa? Sim, há uma taxa semestral, porque esse curso ele é um curso de extensão. Então, assim como os cursos de extensão são oferecidos pela UFG, ele tem um custo para pagamento de profissionais e para compra de materiais específicos, como instrumento, material didático específico da área de música, o pagamento dos professores, como já falei. Então, tem uma taxa de 390 o semestre, e é uma taxa única, não há mensalidade.
E aí os professores desses alunos, né, são também os professores da EMAC, são os alunos que já fazem música na EMAC. Quem é que leciona nessas oficinas, professor? Isso é o diferencial das oficinas. Lá nas oficinas nós temos professores da própria universidade, professores efetivos da universidade e egressos, e alunos que são egressos da graduação do mestrado da UFG. Nós temos essas duas situações. E há também alguns casos que alunos, já em situação de graduação, os alunos concludentes, que também são convidados para dar alguns cursos nas oficinas. Então, a gente oferece o que a UFG produz de melhor e diretamente. Então, como eu já falei, o diferencial é esse. O aluno tem a oportunidade de ou estudar diretamente com o professor efetivo do UFG, ou nos nossos masterclass. A gente oferece semestralmente em cada área masterclass com o professor da área específica. Cada área das oficinas, por exemplo, canto, nós temos um coordenador da área lá nas oficinas, que é também o coordenador da área na UFG. Esse professor dispõe-se semestralmente para dar uma grande aula, para os alunos da área de canto. Então, assim, o aluno sempre vai ter contato, ou diretamente, ou nessas situações pontuais, com o professor da UFG. Professor, para a gente encerrar nossa conversa aqui no programa Intercampus, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, sobre a importância da música, né, na vida das pessoas, porque muitas vezes a gente, no corre-corre, no dia a dia, a gente nem presta atenção, né, que é a música, né? A música, ela faz parte das mais diversas situações do cotidiano. Então, a gente tem muito a música que é oferecida no dia a dia, ao sair de casa, ao entrar no carro. A gente tem música presente em todas as atividades e durante o nosso dia inteiro. Ao ligar a televisão, ao ligar o celular, a gente sempre encontra esse meio. A música que a gente oferece nas oficinas, ela é exatamente, não só essa música, mas uma música como obra de arte. E a gente oferece ao aluno a possibilidade de ter um contato artístico e ele mesmo ser o produtor dessa arte. No dia a dia, a música ela serve principalmente para a gente se expressar. Essa é a principal função da música no dia a dia de toda a humanidade. A gente se expressa através da música. Na música, a gente deixa vir à tona aquilo que está no nosso íntimo. Então, ela tem a capacidade, assim como várias outras áreas das artes, de nos tornar mais humanos, de nos deixar mais sensíveis, de nos tornar mais atentos. E, principalmente, a música desperta uma possibilidade da gente entender que cada fenômeno que acontece no nosso dia a dia tem múltiplas dimensões. Cada uma dessas dimensões, ela pode ser manipulada, ela pode ser observada, e a gente toma mais consciência daquilo que nós somos e daquilo que a gente pode fazer no nosso meio para modificar. Muito legal. Professor Lindenberg, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Parabéns pelo trabalho, então, que desenvolvem aí. Nós que agradecemos. Muito obrigado a vocês. Essa foi a participação do professor de Regência e Canto da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, Lindenberg Pereira da Silva, que nos contou sobre as oficinas de música oferecidas na UFG e que estão com inscrições abertas. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar Intercampus. Neste mês, em todo o Brasil, é promovida a campanha Janeiro Branco, que tem a intenção de alertar as pessoas sobre a importância da saúde mental. Mas o que é saúde mental? E como devemos agir para garantir nossa saúde mental? As repórteres estagiárias Gabriela Tavares e Lara Chaldi buscaram as respostas. De acordo com dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países com maiores índices de ansiedade e depressão do mundo. O momento no qual vivemos é conhecido por muitos como a era da depressão. São vários os fatores: o excesso de informação trocada, a individualidade da sociedade e o forte sentimento de competitividade entre as pessoas.
O médico psiquiatra Sávio Teixeira, do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor, o SIAS da UFG, explica alguns dos motivos de estarmos vivendo a era da depressão. A depressão é uma doença multifatorial, mas a modernidade com certeza é um dos fatores de risco muito importantes, porque as pessoas estão investindo muito na atividade laboral delas, elas passam muito tempo no trabalho, o ambiente de trabalho muitas vezes é um ambiente inóspito, pessoas competindo entre si, você tendo uma pressão gigantesca para você chegar a algum lugar. Além disso, as relações interpessoais estão cada vez mais raras, né? Você chega em casa, muitas vezes você mora sozinho, ou cada membro da família chega em uma determinada hora, você não tem nem conversa, né? A gente costuma ficar muito isolado de relações físicas. A humanidade avançou muito científica e tecnologicamente, mas nossa cabeça ainda é primitiva. Isso significa que muitos de nós ainda não conseguimos acompanhar o estilo de vida que levamos hoje. É o que nos diz o médico psiquiatra. E para você se adaptar de uma forma tão brusca, a gente, querendo ou não, acaba ficando disfuncional, enfim. O que é certo é que o jeito que as pessoas vivem hoje é um jeito totalmente hostil para a saúde, assim. Eles não fazem exercício físico, não priorizam um momento de lazer. Esse descompasso entre nossa mente e nossa realidade aumenta ainda mais o risco de surgimento da doença. A depressão é uma doença multissintomática. Ela se manifesta de diferentes formas nas pessoas. É uma angústia que surge sem um motivo específico, acompanhada de outros sintomas que podem variar de acordo com a pessoa, como ressalta o psiquiatra Sávio. Começa a ter insônia ou hipersonolência. As atividades que ela gostava de fazer, as atividades de prazer, por exemplo, ela para, porque ela perdeu o prazer. Assim, a vida dela ficou meio que preto e branco. A alteração de fome, tem gente que vai comer mais, tem gente que vai comer menos. Tem depressão que se manifesta com ansiedade ou uma irritação maiores. Tem uma depressão que é mais melancólica mesmo, aquela coisa que você vê que é o estigma da depressão mesmo, aquele estereótipo assim, da pessoa muito triste e tal. Esse é um dos tipos apenas. Então ela pode se manifestar de várias formas. O recomendado, caso você identifique uma angústia que não tem uma explicação lógica, é procurar um especialista que analise se você está num quadro depressivo ou não. E se você é uma pessoa saudável e convive com alguém que tem apresentado os sintomas da depressão, é essencial demonstrar apoio incondicional e disponibilidade para conversas e desabafos. Dessa forma, o deprimido sente que ele tem pessoas com as quais pode contar. E não deixe de levá-lo a um profissional que analise a situação e possa ajudar no tratamento. Pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. Mas é possível prevenir doenças mentais, como nos diz o psiquiatra da UFG, promovendo a proteção da saúde mental. Por exercício físico, por dieta equilibrada, por você ter momentos de lazer no seu dia e no final de semana, né? Não só, vou ter um momento de lazer nas férias, por exemplo. Isso não é nada saudável. Outra dica do psiquiatra é a vantagem positiva, que é uma forma de encarar a vida de uma maneira mais otimista, a partir dos pequenos detalhes do cotidiano, evitando depositar a felicidade em coisas materiais e distantes. Sobre a felicidade, o filósofo Rafael Pereira, professor da UFG, explica como a filosofia pode ser um caminho para ajudar a superar as dificuldades. A filosofia, ela mesma, não vai fazer você feliz, né? Ela vai ajudar, talvez, né? É mais um instrumento para você justamente saber lidar melhor com o mundo, né? Porque sempre que você entende algo, você lida melhor com isso. A infelicidade tem muito a ver sobre, você se debater com o mundo, por que acontece com você, né? Então, quanto melhor você entende o mundo, mais você vai saber lidar com ele, né? E mais você vai ter estrutura. E a filosofia pode ajudar nisso, me parece, né? Justamente, em vez de você reproduzir padrões, né, que você absorveu do que é felicidade, você ter uma visão um pouco mais, né, um pouco mais precisa do que é felicidade, essa discussão acho que pode contribuir para você justamente ter uma postura mais ativa, né? Para a sua felicidade depender um pouco mais de você e não só do que acontece com você. Então, acho que a filosofia, ela não vai fazer você feliz, mas ela tem um papel ali a contribuir, né? Para o médico psiquiatra Sávio Teixeira, atualmente, ser feliz é entendido como ser grato pelo que nós temos, praticar atos de solidariedade, ser útil para algo maior, tentar ignorar os problemas e focar mais nas soluções para eles. Reportagem de Gabriela Tavares com a colaboração de Laura Chaud, para o Intercampus. O Intercampus especial de final de semana fica por aqui. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.